Boa tarde para vocês, sou a pastora Yara, da Igreja Arca da Aliança, e como sempre eu gosto de deixar uma palavra de devocional, uma palavra que venha lá dos altos céus para a minha vida e para a tua vida. A palavra de ordem profética para hoje encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1, que nos diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração nona. E era trazido um varão, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, e esperando receber deles alguma coisa, disse Pedro: Não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. A palavra-chave, irmãos, para esta mensagem de hoje encontra-se aqui, no versículo 6. E disse Pedro: Não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Essa é a palavra-chave. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Quando Pedro e João estavam entrando ali na Porta Formosa, tinha um homem pedindo esmola. E ele falou: Olha para nós. E o homem olhou, pensando assim que ele ia dar alguma coisa. Mas ele olhou para o homem que estava necessitado ali, que estava coxo desde que nasceu, desde nascença. E ele olhou para ele e disse: Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aquele homem saltou, levantou-se, ele segurou o homem pela mão, puxou, o homem levantou, saltou, entrou no templo pulando e saltando de alegria, porque ali ele foi curado. Esta palavra-chave, irmãos, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, o que eu tenho, essa é a palavra-chave para a minha vida e para a tua vida. Nós temos que ter algo, irmãos. Como podemos fazer a obra se não temos a unção, se não temos o poder, se não estamos preparados? Nós temos que estar preparados para tudo. Nós, obreiros do Senhor, obreiras do Senhor, temos que estar preparados. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer na nossa vida, na nossa caminhada no ministério. E quantas pessoas, irmãos, estão aí com problemas de enfermidades, problemas assim, com lutas dentro do seu lar, na sua casa, com tantas coisas. E nós precisamos nos preparar, porque o apóstolo Pedro, ele estava indo para a oração nona. Era um homem que orava, era um homem que estava na presença do Pai. E era um homem que tinha caminhado com Jesus. Pedro e João tinham caminhado com Jesus. Eles conheciam Jesus de perto. E eles tinham a unção. Eles tinham esse poder. Mas será que essa unção era só para o tempo deles? Não, irmão. É para nós também. Deus delegou essa unção. Deus delegou esse poder para todos nós. Porque aqui, irmão, está escrito. Eu achei muito interessante essa parte. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Recebereis. Irmãos, quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, quando nós recebemos os dons espirituais, quando nós mergulhamos nas águas purificadoras, quando nós realmente renunciamos à nossa carne, renunciamos o nosso eu,
renunciamos às coisas desse mundo, os prazeres desse mundo, quando nós renunciamos a tudo e quando nós nos entregamos, corpo, alma e espírito para o Senhor. E quando nós falamos, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sabe o que acontece? Acontece que Deus começa a me usar e te usar. Assim como Deus usou Pedro, que ele ali, cheio da virtude do Espírito Santo, cheio da graça, cheio do poder, ele orou por aquele paralítico e o paralítico andou. Quem de nós, irmãos, quem de nós pode fazer isso nos dias de hoje? É possível, pastora? É possível. É possível chegar uma pessoa que está cadeirante, entrar lá na igreja, você colocar as mãos e levantar, tirar aquela pessoa ali daquele aprisionamento, daquela cadeira de roda, e a pessoa sair saltando e andando. É possível chegar um cego hoje em dia na igreja, você impor as mãos e o cego enxergar. É possível? É possível. Mas para que isso aconteça, precisa mesmo uma vida de santificação. Essa virtude que veio sobre a vida do apóstolo Pedro, e essa é a mesma virtude que Jesus, ele está nos dando hoje. Ele quer que eu e você sejamos instrumentos, sejamos testemunhas do Senhor Jesus. E os milagres, os prodígios, maravilhas, não ficou só no tempo dos apóstolos. Não ficou só ali, escrito aqui na Bíblia, não. Esses prodígios, milagres e maravilhas, curas, ainda existem no dia de hoje. Mas nós temos o quê? Que se colocar na presença de Deus. É só isso que Deus quer de mim e de você. Nós se colocar mesmo, se jogar, se lançar na presença de Deus e dizer, Senhor, me usa, Senhor, me usa como um instrumento, para que quando eu for colocar as mãos sobre os enfermos, eles sejam curados. Para que quando eu ver uma pessoa ali com problema de depressão, tristeza na alma, eu possa colocar as minhas mãos e a pessoa for liberta ali daquela enfermidade. Quando tiver uma enfermidade maligna como um câncer, eu posso orar pelos cancerosos e eles serem curados. Que eu possa, Senhor, fazer a tua obra. Quando você começar a se colocar em espírito e verdade na presença do Pai, ali então a virtude do Espírito Santo virá sobre ti. Os dons espirituais existem, o dom de cura, prodígios, milagres e maravilhas. E Deus está esperando o quê? Que eu e você, que nós se coloque na presença do Pai. Nós temos que se colocar na presença do Pai, para que Ele venha realizar grandes prodígios, milagres e maravilhas. E isso pode acontecer sim, nos dias de hoje. Isso pode acontecer. Mas você tem, irmãos, que, em primeiro lugar, buscar a santificação. Deus não usa um vaso quebrado. Deus não usa um vaso sujo. Em primeiro lugar, temos que buscar uma limpeza, uma purificação da nossa alma. Em segundo lugar, nós temos que ter um sacrifício. Aquele que se quiser seguir a Cristo, tem que realmente levar a sua cruz e seguir a Jesus. Aquele que quiser seguir a Jesus tem que se negar a si mesmo. Não pode ter ego, não pode ter eu, não pode ser altivo, tem que ser humilde. E em segundo lugar, em terceiro lugar, Deus quer o quê? Deus quer que realmente você ore mais, jejue mais, leia a palavra, busque o Senhor, mergulhe nas águas purificadoras. E depois que você estiver totalmente preparado, totalmente preparada, aí então, quando você colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Quando você colocar as mãos ali sobre aqueles que estiverem encarcerados pelo demônio, muitos estão acorrentados. Quantas almas aí estão acorrentadas pelos demônios? E eles precisam de alguém que coloque eles em liberdade. Alguém que diga, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então vamos nos colocar para ser obreiros e obreiras. Deus está chamando, Deus está comissionando. Levanta-te. Para terminar, o Senhor me deu uma palavra aqui, bem rapidinho, em Isaías, capítulo 60, que diz assim, Isaías 60. Veio algo bem forte agora aqui no meu coração para falar para você. Isaías, capítulo 60, diz assim. 60. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz.
e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Irmãos, levanta-te, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. O Senhor está chamando a igreja para se levantar. Deus não quer uma igreja sonolenta. Deus não quer que fiquemos dormindo espiritualmente. Deus quer que eu e você se levante. Vamos se levantar, porque as pessoas, os irmãos, as irmãs estão sofrendo. Muitos estão sofrendo com enfermidade, problema no seu lar, problema no seu casamento, problema de área financeira, em várias áreas. E eu e você, o Senhor está nos chamando para impor as mãos sobre os enfermos, para que eles sejam curados. Vamos fazer essa oração então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis-me aqui, Senhor. Senhor, nós queremos falar esta palavra, nós queremos falar esta frase para o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Pai, usa a minha vida, usa a vida dos teus filhos, das tuas filhas, para que eles possam se tornar instrumentos nas tuas mãos. Quantas almas sofrendo aí, Jesus? E nós temos que se levantar, é momento de se levantar, porque o Senhor, Pai, o Senhor veio para libertar os cativos, e o Senhor veio para pôr em liberdade aqueles que estão em prisão. Mas o Senhor quer que eu me levante, que as pessoas se levantem, que os homens e mulheres se levantem, homens e mulheres guerreiras de oração, mulheres que não têm medo, homem que não tem medo, pessoa que diga, eis-me aqui, Senhor, usa-me como instrumento nas tuas mãos. Que o amor do Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, tua vida, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus.